sempre o nosso pastor é uma bênção em nossas vidas. Amém? E nós vamos fazer agora algo que nós estamos fazendo durante as madrugadas. Eu não sei se todos aqui, mas eu acredito que a maioria aqui está fazendo, né? Que é a oração da madrugada. Não tem coisa melhor, irmãos. Não tem coisa melhor do que orar no momento em que você está tranquilo, você e Deus, sem zoada de menino, sem zoada de televisão, né? Sem marido, sem mulher para estar falando. Então, é muito bom, é muito bom. Aqueles que não experimentaram ainda, que entrem no grupo, que peçam ao pastor para entrar no grupo, para que a gente faça uma só corrente de oração por aqueles que precisam e por nós mesmos, né? Nós todos precisamos de oração. Amém? Então, vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e pelas nossas vidas. Amém? Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe à tua casa. Oh, Pai, poderíamos estar, Pai, no conforto de nossos lares, assistindo televisão, conversando com nossa família, mas nós preferimos estar aqui, Pai. Porque aqui, Pai, nós encontramos alimento, Pai. Aqui nós encontramos alimento espiritual, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa, sim, Pai, estar abençoando a vida de cada irmão que está aqui nesse momento. Ó Deus, abençoa a sua família, abençoa todos, Pai, todos que vieram aqui nessa manhã, Deus. E aqueles que estão em casa também, Deus, estão ouvindo, Pai, o teu culto. Assim, Pai, que eles possam também serem abençoados, Deus. Que o Senhor possa estar penetrando em cada vão daquelas casas, daqueles lares, Deus, através da multimídia, da mídia, dessa live. Oh, Deus, abençoa, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós somos eternamente precisos do Senhor, Deus. Continua conosco, Pai, nos abençoando, Pai, nos dando paz. Eu costumo falar que estamos nos dando alegria de viver na Tua presença, Pai. Ó Deus, nesse momento também, Pai, eu te agradeço, te peço pelos dízimos e ofertas, te agradeço pelos dízimos e ofertas por aqueles que estiveram aqui no teu altar. Ó Deus, que o Senhor possa permitir aqueles também que não conseguiram, em função de uma falta de emprego, que o Senhor possa estar providenciando, Deus, esse emprego, que o Senhor possa estar providenciando para que eles possam cumprir com aquilo que a tua palavra diz. Ó Deus, obrigado por tudo. Continua nos abençoando nessa manhã. Abençoa o nosso pregador que vai estar aqui trazendo a palavra de Deus, a sua palavra, Deus, que essa palavra possa achar guarida em nossos corações, Pai, e que nós saiamos daqui ainda mais confiantes no Senhor e cheios da Tua presença. Obrigado por tudo, Pai. Continua conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, irmãos. Eu chamo aqui o nosso pregador. Chamo o nosso pregador aqui da manhã para ele estar trazendo a palavra de Deus. E eu peço aos irmãos que prestem atenção, irmãos, porque, às vezes, a palavra de Deus, que Deus colocou no coração dele, para os nossos corações, pode não estar servindo para um, mas serve para outros. E a gente não sabe o que Deus vai falar aqui. Às vezes, Deus pode estar falando algo que a gente precisa ouvir. E se a gente se dispersar, a gente vai deixar de receber a bênção. Amém? Então, que todos fiquem firmes na presença e atentos ao que vai ser dito aqui. Amém? Que Deus nos abençoe. Meu irmão, Deus abençoe, viu? A graça e a paz, igreja, amém? Louvado seja Deus, pois estamos aqui para assim trazer a sua palavra. E eu estava ali louvando com os irmãos e meditando na letra do coro desse hino. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Você é um milagre de Deus, por isso você está aqui. E às vezes a gente vai pensando, né, vendo o agir de Deus nas nossas vidas, e aí a gente vai buscando a sua presença, e cada dia a gente vai
amolecendo mais diante de Deus. E aí eu fico entendendo porque que às vezes a gente diz assim, o Marco é chorão. Mas é porque a gente deixa Deus agir nas nossas vidas e a gente sente a sua presença, então Ele nos aquebranta, a gente sente a sua presença e aí nós nos alegramos junto com os irmãos e na presença de Deus, e aí a gente sente aquela vontade de chorar, mas um choro gostoso, né? Aquela alegria de estar na presença de Deus. Então, graças a Deus, porque somos uma bênção nas mãos do Senhor. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Sem perca de tempo, nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 42. Atos 2, 37 ao 42. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor? Todos acharam? Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz a respeito a vosso filho e todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testifica, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se 3.000 almas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? O pessoal sempre ministra aqui, né, que vem pregar, poder sentar. Alguns irmãos que pregam, eles sempre dizem assim: trago essa palavra como tema. E se eu fosse trazer hoje uma palavra como tema, eu diria que seria uma transformação poderosa. E nós vamos falar um pouco de um personagem que todos conhecem, né, e que todos acreditam que a maioria fala, né, que é o apóstolo Pedro. Quando não é Pedro, é Paulo. Quando não é Paulo, é João. E assim vai. Mas nós vamos falar um pouco da vida de Pedro. E a gente não pode falar desse texto sem parar para pensar no que acontece na vida do homem, na vida de uma pessoa, quando ele deixa Deus agir na sua vida. Há uma transformação tremenda na vida daqueles que permite que Deus use, que Deus entre, que Deus haja na sua vida. O resultado a gente pode dizer nesta manhã, olhando para vocês. Cada um de vocês permitiu que Deus assim agisse nas vossas vidas, e por isso hoje vocês estão aqui. Isto é uma transformação poderosa. Porque quem era o homem, né? Ou vamos dizer assim, quem era Eliezer? Antes, para o que ele é hoje. É uma transformação poderosa, porque foi permitido que Deus assim o fizesse. Foi por isso que eu mencionei aqui o coro, né, do hino cantado aqui, que é muito forte e é muito maravilhoso. Então, quando o homem permite que Deus assim faça, né, essa transformação, a gente vê o poder de Deus na vida de cada um. Mas vamos lá. Aqui nós estamos falando de um personagem, né, no caso Pedro, o apóstolo de Jesus, o discípulo de Jesus. Aquele mesmo Pedro, que quando Jesus foi preso, ele se levantou, né,
com toda a sua bravura, e apunhou de uma espada e cortou a orelha de Malco. O mesmo Pedro que disse a Jesus que iria aonde Jesus fosse, e Jesus disse que ele o negaria. É o mesmo Pedro que negou a Jesus. Estamos falando do Pedro, que não quis que Jesus lavasse os seus pés, e depois, quando Jesus disse que ele não teria parte, ele disse, não só lave os meus pés, mas também lave o teu corpo todo. É o mesmo Pedro, como já foi dito, né, que negou a Jesus. É desse Pedro que nós estamos falando agora, que estamos mostrando agora. O homem que antes, mesmo seguindo a Jesus, não tinha passado ainda por uma transformação. O apóstolo Pedro foi chamado para ser aquele que iria apacentar as ovelhas do Senhor. É desse Pedro que nós estamos falando. É do Pedro que muita gente não para assim para poder analisar como era a vida antes dele, né? Só vê o Pedro como aquele homem que pregava e fazia e acontecia. Onde você quer chegar, meu irmão, com isso? Pedro era homem semelhante a nós, como nós, cheio das mesmas fraquezas, dos mesmos desejos. Como nós, Pedro também tinha as suas imperfeições, a ponto de Pedro estar com Jesus, vendo os milagres, mas mesmo assim, Pedro negou a Jesus. Quantas vezes temos negado a esse Jesus? Às vezes a gente pensa que negar Jesus é só quando se faz um apelo e a pessoa não aceita. Não, às vezes é quando nós vimos aqui no estudo, é quando nós desobedecemos à vontade do Pai. É quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Pedro, antes de tudo, precisou passar por uma grande transformação. E como chegou a ser a esse Pedro, que hoje nós estamos relatando aqui na narrativa, um homem que tomou a palavra e que se levantou e que pregou e que ensinou e que se converteu 3.000 almas depois da sua pregação. Para que Pedro chegasse a esse ponto, Pedro precisou ter um encontro realmente com Cristo ressurreto. Pedro precisou ter uma experiência profunda com Jesus. E também Pedro precisou ser cheio do Espírito Santo, para que ele pudesse chegar a essa transformação. Olha o Pedro de antes, e agora olha o Pedro de agora. Precisamos passar por tal transformação, se quisermos ser como Pedro. E como Pedro passou por essa transformação? Pedro buscou a Jesus. Como eu já disse, ele teve uma experiência profunda com o ressurreto, com Cristo ressuscitado. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E se cada um de nós não tivermos essa experiência, não podemos ser o que foi dito aqui na escola dominical, uma bênção nas mãos de Deus. Não é de qualquer forma. Há um preço a pagar. Há uma busca a se fazer. Temos que consagrar a nossa vida todo instante, para que possamos ser uma bênção, como Deus realmente quer que sejamos.
A narrativa deixa claro que Pedro mudou radicalmente. Isso só foi possível quando ele se entregou realmente à vontade de Deus. Quando ele entendeu o plano de Deus em sua vida. Você já entendeu qual é o plano de Deus na sua vida? Ou ainda está vivendo de uma forma superficial, como Pedro estava? Ou será que nós somos aqueles crentes que só ouvimos e não tomamos a iniciativa de praticar o que ouvimos? Precisamos nos colocar na dimensão do Espírito de Deus, porque a sua igreja está mudando. Sua igreja já mudou. A sua igreja não será mais aquela igreja. Não. Tudo está mudando, né? Ou tudo já mudou. Mas a sua igreja vai andar em uma dimensão maior, numa dimensão de Deus. Mas para isso acontecer, você tem que dizer, eu tenho que dizer, Senhor, eis-me aqui, quero ser transformado, quero ser avivado, quero ser moldado conforme a tua vontade, não mais a minha, mas a tua vontade. Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. Pedro é melhor que você? Pedro é diferente de você? Pedro é diferente de mim? Não. Homem sujeito à mesma fraqueza. Aí você pode dizer, quer dizer que eu vou pregar e 3.000 almas vai se converter, meu irmão? Eu não sei. Deus é quem sabe. Eu só sei que você é instrumento nas mãos de Deus. Isso é fato. Eu sei que Deus te tirou do lamaçal do pecado, tirou das trevas e trouxe para a luz. Eu sei que você é luz. Eu sei que você é canal de bênção, isso eu sei. Agora deixa Deus te usar assim. Vamos deixar Deus nos usar assim? Nós estamos vivendo na nossa igreja o avivamento. Estamos buscando avivamento espiritual. Eu não sei quantos já pararam para analisar e fazer uma retrospectiva do que a sua igreja passou de alguns anos para atrás, de alguns anos para cá. Eu não estou falando nem nesse tempo de pandemia, mas antes. Os projetos que Deus colocou no coração do nosso pastor para essa igreja. E como Deus vem agindo, abençoando e mostrando a sua presença e mostrando que Ele está conosco. Deus começou a trabalhar com os pequenos grupos, que hoje são os PGMs, pequenos grupos multiplicadores, e que é uma bênção na nossa igreja. Vocês têm participado dos vossos grupos? É bênção de Deus, os PGMs. Sua igreja é uma igreja discipuladora. Outro projeto discipulado na sua igreja. Veja, a visão que Deus tem para a sua igreja é uma visão de crescimento. É uma visão de trabalho e não de conformismo. E está aí o discipulado. Vocês podem estar pensando que com essa pandemia parou, não foi? Parou não. Toda sexta-feira a gente tem encontro com o pastor, os líderes de discipuladores. E se prepare, que vem coisa boa aí. Se prepare que não vai ser Covid-19 que vai impedir do discipulado ser atuante aqui nessa cidade, nessa igreja, não. Amém? E agora nós estamos na busca por um avivamento. E esse avivamento, não espere que seu irmão do lado seja avivado e faça a obra e você fique olhando, não. Procure esse avivamento também você. Porque no texto do capítulo 2, no anterior, ele diz que
o Jesus manda que os discípulos fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... E quando chegou a descida do Espírito Santo, que foi cheio, aquele ambiente, só a metade recebeu, não foi? Foi? Todos foram cheios. Todos. Deus quer usar todos da Pibinasa. Deus não quer usar só o pastor, só os líderes de grupo, só os professores de escola dominical, só os ministros. Deus quer usar todos da Pibinasa. Deus tem um plano na vida de todos da Pibinasa. Essa igreja será uma igreja vista lá fora, como uma igreja padrão, como uma igreja de Deus. E temos todo o material em mãos. Temos todo o nosso armamento para a guerra. E precisamos nos colocarmos mais ainda, que eu sei que os irmãos têm se colocado, na presença de Deus, para que esse mover das águas, para esse mover do Espírito, esteja em nossas vidas, nos levando a fazer a vontade de Deus. Enquanto Pedro estava vivendo só na superfície, ele estava triste, ele estava desanimado, pensando em voltar para suas atividades profissionais, ou seja, voltar a ser pescador, e desistir do seu ministério, da sua chamada ministerial. Quantos já têm pensado em desistir? Quantos já desistiram? E tem essa chamada. E Deus hoje está dizendo para você, eu ainda continuo aqui. E Deus está dizendo para você, busca-me. E Deus está dizendo para você, eu quero te usar. Não se desanime, não temas, não se esfrie. Com essa pandemia que chegou aí, a gente viu muita gente se esfriar, muita gente se afastar, muita gente se desanimar por conta da situação. Mas é em tempos difíceis, é em tempos de guerra, que Deus mostra o seu poder ao seu povo. Nunca foi fácil e não será. O povo de Deus é assim, é trabalhoso mesmo, mas é prazeroso. Eu estava conversando com a nossa irmã Valdirene, através do WhatsApp. Não, ela ligou para mim, estava trocando algumas ideias sobre a questão da escola dominical. E a gente estava falando sobre a questão de que as lutas tão grandes, tão constantes. Aí eu disse para ela, Val, é verdade, para todos. Mas sabe o que é que mais me alegra? É saber que eu estou no caminho certo. A luta é grande, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Quando Pedro deixou de andar na superfície, e quem lembra da pregação do nosso pastor aqui sobre a questão de mergulhar, não ficar só na superfície, quando Pedro deixou de andar na superfície e passou a mergulhar, Pedro começou a ter a visão mais ampla, Deus começou a ter mais comunhão, mais a proximidade com Deus, e Pedro começou a ser uma bênção nas mãos de Deus. Queridos, o que nós queremos então? Mergulhar e descobrir riquezas? Vocês sabiam que para descobrir certas riquezas a gente precisa mergulhar? Quem é mergulhador sabe disso. Eles gostam de explorar aqueles navios que foram afundados, né? Ou alguns recifes, alguns lugares assim, em busca de coisas preciosas. Coisas preciosas dificilmente boia. Está no fundo. Precisa mergulhar, né? Para achar, né? Então, nós precisamos mergulhar. Queremos mergulhar e ficar mais cheio, ou queremos ficar boiando? Porque quem fica boiando só vê uma coisa, só a superfície. Mas quem se aprofunda em busca de Deus, esse vê muitas riquezas, vê muitas coisas. Deus usa
Deus mostra qual a sua vontade em sua vida. Quando Pedro parou de andar na superfície e entendeu e teve um encontro com Cristo, teve aquela experiência com Cristo e foi cheio do Espírito Santo, Pedro teve uma transformação poderosa em suas vidas. Porque caso o cabra chegar para pregar e 3.000 almas se converter, será que ele estava vazio? Ele estava cheio. E sabe o que é que Deus quer fazer aqui? Usar eu, usar você, para trazer aqueles que estão lá fora. É o meu vizinho, é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, é o seu amigo, é o seu parente, é o meu parente. E pode ser que venha de 10, de 20, de 30, de 40. Não importa, mesmo que seja um, cada um ganhando um. Mas é isso que Deus quer. Como eu disse, nossa igreja não será, ou melhor, não é mais a mesma igreja. Porque Deus já tem se movido e já tem derramado a sua bênção na vida de muita gente que está orando por avivamento. Quem é do grupo da oração da madrugada, sabe que Deus tem abençoado muita gente. E não é só os de dentro, não. É os de fora também. Muita gente que pede, ore por mim, muitos irmãos que pedem oração por outras pessoas, e Deus tem derramado a sua bênção. Deus tem abençoado. E isso é fruto de avivamento. É fruto de oração. Porque, irmãos, assim, essa é a vontade de Deus. Avivamento espiritual. Aí você vê uma igreja que em plena pandemia, que não acabou ainda, passamos por aquele processo todo, com aquela dificuldade toda, mas Deus se manteve fiel para conosco. Na festa da igreja, todos se alegraram, porque houve aqui a manifestação do poder de Deus com aquelas 9 vidas que desceram as águas batimais. Isso é avivamento. E é só aquelas 9 que Deus quer? Acabou? Não. Final do ano nós estamos querendo batizar mais. E em nome de Jesus vai ter mais. E a igreja está tão abençoada que não só está se convertendo, como está vindo pessoas de fora para querer congregar conosco. E eu vi naquelas 9 pessoas ali, pessoas que se decidiram, sabe como? Com os trabalhos feitos online. Sua igreja não parou. Sua igreja é uma igreja avivada. E a cada dia, Deus está avivando mais ainda. Avivamento não vai ser somente nós ficarmos um período pedindo a Deus, buscando a Deus e parar. Não, tá bom, encheu. Deus já... Não. O avivamento nessa igreja vai ser todo o tempo, todos os dias. A gente não vai poder parar mais. Não para mais, não. Agora é só crescer. Agora é só bênção. A gente não vai poder parar mais, não. Olhar para trás? Aonde? Jamais. Agora é só progredir. É só ir para frente. É só buscar, é só bem, é só buscar Deus. Não importa que venham as lutas, mas com certeza que a vitória, ela é certa, porque Deus assim garante a sua vitória em nossas vidas. Nenhuma igreja ou nenhuma vida, vamos dizer assim, nenhum cristão na face da terra causará impacto se os seus membros, ou seja, se a sua vida não
se não passar por essas experiências, ou seja, a igreja, altera o seu rumo e se torna ousada quando Cristo se torna real em seu meio e quando ela está cheia do Espírito Santo. Essa busca e esse enchimento, ele se fará notório, não só aqui dentro, mas lá fora. As pessoas vão ver e vão pedir. Vai chegar o tempo que talvez nem precise nem convidar, mas elas vão querer vir. Você vai para a igreja hoje? Vou com você. Já está acontecendo isso, viu? Já está acontecendo isso. Vai ter culto hoje? Vai. Ah, também vou. Será que eu posso ir? Amém. Já está acontecendo isso. E aí a gente vai ficar como? De boca aberta? Não. Vai trazer para aqui. Porque Deus, Ele vai estar atuando. Deus vai trazer de volta seus filhos, os nossos filhos. Porque eu também tenho uma mais velha, mora em Salvador, casada. Ela está longe dos caminhos do Senhor. Eu também estou nessa empreitada de vê-los aqui, nos pés do Senhor. Deus vai trazer aquele familiar que ainda não se converteu e que a gente pede tanto. Deus vai trazer. Deus vai trazer aquele amigo que tanta gente pregou, tanta gente prega, e ele sempre dá uma desculpa e não vem. Deus vai trazer. Deus vai curar aqueles que estão passando por dificuldade na saúde. E está sempre pedindo oração. Deus vai trazer a cura. O que mais você está precisando? Deus vai trazer. Deus vai dar. Mas a gente precisa estar à disposição de Deus. Estar fazendo a vontade de Deus. Ser uma bênção para abençoar outras vidas. A gente precisa, hoje, sentir as dores dos outros. A gente precisa fazer isso. A gente precisa olhar as necessidades dos outros, que muitas vezes a gente só olha a nossa. Nos tornamos egoístas, e muitas vezes, quando nós não alcançamos aquilo que queremos, naquele tempo que queremos, nos entristecemos, nos esfriamos. Mas quando a gente busca a vontade de Deus e busca abençoar outros, nós somos abençoados. Sabia disso? Sabia que quanto mais você agradece, mais Deus abençoa? A gente faz tudo o contrário. A gente pede, esquece de agradecer e às vezes ainda é ingrato. Mas quando você agradece, quando nós agradecemos e quando nós nos importamos com o nosso próximo, quando procuramos sentir as dores dos outros, aí tudo muda. Aí você vê Deus agir e você não sabe como. Aí você diz, aconteceu, foi de repente, oh, glória a Deus. Aí você lembra que, eu estava pedindo, não foi porque você estava pedindo, só pedindo não, foi porque você estava sendo grato a Deus, foi porque você estava se comovendo com os outros, você estava usando aquilo que Deus quer que a sua igreja faça, que a sua igreja seja. Quando eu falo igreja, eu não falo só aqui o templo, eu falo cada um de nós. Quando nós estivermos praticando os princípios, sabe quais são? Oração, evangelismo e compaixão e graça. Esses são os 3 princípios da igreja multiplicadora. E essa igreja é a igreja multiplicadora. Essa igreja vai ser multiplicada muito. Os grupos pequenos, os PGMs, aguarde que todos vão ser multiplicados. Todos. Irmãos, eu sei que foi dura esses acontecimentos para a igreja. Eu sei que foi duro. Passamos aí por uma fase terrível,
Quando eu digo passamos, eu falo o mundo todo. Estou me referindo só a Pibinasa. Em que, como a irmã Leide falou, tudo era notícia ruim. Ficamos, às vezes, pensativos e tristes acerca de certas coisas. Mas não deixe o desânimo tomar conta de vocês. Não deixe. Não ande de forma superficial, se aprofunde. Continue buscando a Deus. Continue sendo servo fiel, a serva fiel ao Senhor. Continue crendo que Deus vai responder às nossas orações. Não duvide do poder do Espírito Santo na sua vida. Não se sinta os mais miseráveis de todo, achando que que o Espírito Santo não pode te usar. Não veja a capacidade nos outros e nada em você, mas veja o potencial que Deus deu a cada um de vocês. Veja que o Espírito Santo ele está em nós. E não é eu nem você, mas é o Espírito Santo em nós, que irá fazer a diferença, que irá fazer a obra. Mas, o pastor sempre usa isso, se a gente não provocar, não extinguir o Espírito Santo nas nossas vidas, se não entristecer o Espírito Santo nas nossas vidas, ele fará. Porque ele não volta atrás com sua palavra. Deus não volta atrás com sua palavra. Avivamento? Sim. Avivamento, sim. Porque não podemos mais viver como vivíamos antes. Não. A gente não pode mais chegar aqui, sentar, levantar, sair e ser a mesma pessoa de maneira nenhuma. Porque eu te digo, eu não sou mais. Eu não sou mais. Falo por mim. Agora, diga você também, eu não sou mais a mesma pessoa. Não sou. Eu agora sou. Agora em mim habita a vontade de Deus na minha vida. Para fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus. Essa igreja é uma igreja vitoriosa. Tenha isso sempre em mente. Tenha isso no seu coração. Não fique esperando que o irmão seja uma bênção, não. Seja a bênção na sua vida e na vida daquele irmão. O pastor usou uma expressão, se foi o pastor que estava falando aqui, ele disse que chega da gente estar olhando A e B. Olha você. Não sei onde foi que eu vi isso, se foi o pastor que falou, mas eu estava lendo em algum lugar. Olhe você. Eu não vou esperar que Anderson seja uma bênção, não. Eu quero ser uma bênção na vida de Anderson. Porque eu sendo uma bênção na vida de Anderson, ele vai ser uma bênção na minha. E vamos ser uma bênção para todos. A igreja será uma bênção. Não olhe o defeito, não. Não. Porque eu sou homem, sujeito à fraqueza. A irmã Lenildes também é, a irmã Valdirene, a irmã Emily, todo mundo é sujeito à fraqueza. Mas sabe o que eu tenho que olhar? A virtude de cada um deles. Eu tenho que olhar que eles também são chamados, e são servos, são instrumentos, são vasos de Deus. Eu tenho que olhar isso. Olhar só as coisas boas, não são as coisas ruins, não, gente. A gente começa a olhar muitos defeitos dos outros e acaba sucumbindo ao mesmo defeito. Quando é o mesmo, é o outro. Porque se eu sou sujeito à fraqueza, estou olhando a fraqueza do irmão, onde é que isso vai dar? Vamos olhar as virtudes. Vamos usar mais a empatia, né? Empatia. Vamos usar empatia. E deixar de usar, como é que a gente diz aquela expressão, quando a gente não vai muito com a cara da pessoa? Hã? Falando antipático. Não, esquece isso. Vamos olhar empatia, vamos procurar estar mais próximo.
Vamos buscar, vou repetir o que eu falei na semana passada aqui na EBD, o sentimento que houve em Cristo Jesus. Tudo isso faz parte da igreja avivada. Quem pensa que avivamento é só chegar aqui, dar pulo e grito, e sair por ali e depois continuar o mesmo, está enganado. Avivamento é a mudança de comportamento na vida do verdadeiro cristão. Deus fará sim, já está fazendo e fará muito mais nesta igreja. Eu creio, e estou vivendo isso, estou esperando para ver mais manifestação do poder de Deus aqui neste lugar. Chega de notícias ruins, né? Vamos viver agora a plenitude do Espírito de Deus. Vamos viver agora só para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que Deus assim, Ele nos abençoe. Espero que os irmãos tenham entendido o que Deus colocou no meu coração para passar para o coração de vocês. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Deixa eu... Pega minha Bíblia aí. Amém, irmãos? Palavra abençoada, né? Palavra abençoada. E assim, que nós possamos, né? Cada um de nós possamos ser um novo Pedro, né? Não o antigo, mas o novo. E algo que me chamou a atenção nesses versículos foi o primeiro, né? Que diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seus apóstolos. Que faremos, varões, irmãos? Não houve apelo de Pedro. Foi ao contrário. O apelo partiu, eu fico arrepiado, o apelo partiu dos próprios irmãos que queriam ser convertidos. Então, naquele momento ali, Pedro não fez o apelo. Eles perguntaram ao apelo: o que faremos? Foi o que o irmão Eliezer falou, que está acontecendo recentemente. Está acontecendo, né, irmão? As pessoas pedem para vir para a igreja. As pessoas perguntam se vai ter culto e que querem vir para a igreja. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus, que a gente possa estar cada dia mais orando, pedindo a Deus para que Deus avive essa igreja, porque essa igreja é bênção de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos orar encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus por mais esse dia, né? Que Ele nos concedeu na presença dEle. Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Pai, estivemos aqui na Tua casa, Pai. Mais uma vez estivemos aqui cultuando ao Senhor e trazendo, Pai, a Tua palavra, Pai. Trazendo a Tua palavra abençoada, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando, possa estar colocando essa palavra em nossos corações, Pai. E que nós podemos, Pai, nos tornar um novo Pedro, Pai. Aquele que transformou a vida de 3.000 almas através dele. Que não transformemos 3.000, mas 1, 2 ou 3 que seja, que possamos fazer esse trabalho para o Senhor e fazer com excelência, Deus.
Eu agradeço ao Senhor pela vida do nosso irmão Eliezer, que esteve aqui trazendo essa palavra, que o Senhor possa abençoar a vida dele, da família dele, e que nós possamos sempre, sempre ser bênçãos um para os outros. Obrigado, Deus, por tudo. Continua conosco nessa manhã, à tarde, nos traz de volta aqui, Pai, à noite, para que a gente possa também dar continuidade ao teu trabalho. Eu te peço também, Pai, que o Senhor traga o nosso pastor que está ali em Valença, traga debaixo da tua proteção, ele, a irmã Sueli que está com ele, que ele possa vir assim tranquilo, Pai, em paz, e que chegue também bem. Obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos assim por tudo, em nome, pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos com Deus para nossos lares.